Um milionário arrogante entra em uma loja de brinquedos para demonstrar seu poder de compra. Mas uma fotografia deixada por uma criança pobre o levará a descobrir um segredo de família que mudará sua vida para sempre. Será tarde demais para reparar o passado? Henrique Martins entrou com passos firmes numa loja de brinquedos, iluminada por deslumbrantes luzes de Natal. As vitrines estavam repletas de trens elétricos, bonecos que pareciam ganhar vida e enormes ursinhos de pelúcia enfeitados com laços vermelhos. Era véspera de Natal e a loja estava cheia de adultos correndo atrás dos presentes perfeitos. Henrique, um homem de meia-idade, vestido com um elegante casaco preto e cachecol de cachemira, andava com ar de superioridade. Os funcionários correram para atendê-lo, notando seu porte distinto e, mais importante, sua disposição de gastar sem escrúpulos. Henrique conferiu cada prateleira, selecionando os brinquedos mais caros para os sobrinhos. "Quero algo que realmente impressione", disse ele, apontando vagamente em direção a uma bicicleta decorada com luzes piscantes. Enquanto examinava os brinquedos, algo chamou sua atenção. Perto da entrada, um garoto magro com roupas surradas observava maravilhado um trem elétrico passar por um pequeno trilho. Seus olhos brilhavam com um misto de admiração e tristeza, como se soubesse que aquele trem nunca seria seu. O menino, que não parecia ter mais de 9 anos, não tocou em nada, apenas admirou. Henrique franziu a testa. A presença do menino, com suas roupas surradas e sapatos surrados, parecia deslocada em um ambiente tão luxuoso. Irritado, ele se aproximou do garoto com a testa franzida. "O que você está fazendo aqui?", perguntou ele com um tom severo. O menino deu um passo para trás, surpreso, mas não respondeu. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Henrique apontou para a porta. "Este não é lugar para mendigos. Sair." O menino olhou para baixo, murmurando um tímido "me desculpe", e saiu correndo da loja. Uma jovem funcionária, Clara, que presenciara tudo atrás do balcão, apressou-se em intervir. "Senhor, ele não estava incomodando ninguém. Eu estava apenas olhando", disse ele com a voz suave, mas firme. Henrique virou-se para ela, visivelmente chateado. "Não preciso que você me dê aulas de caridade. Faça o seu trabalho, senhorita, e fique fora de coisas que não são importantes para você." Clara olhou para ele com um misto de indignação e tristeza, mas não disse mais nada. Ele apenas observou o homem retornar para seu passeio pela loja. Enquanto isso, a imagem do menino saindo para o frio da noite permanecia gravada em sua mente. Henrique, aparentemente indiferente, continuou escolhendo os presentes. Mas algo o incomodava, embora ele não conseguisse identificar o quê. Lá fora, a neve começava a cair, cobrindo as ruas com uma manta branca que contrastava com as luzes quentes da loja. O riso de as crianças ecoavam na atmosfera, mas o eco daquele olhar deplorável continuava a assombrar Henrique. Quando Henrique saiu da loja carregando sacolas cheias de presentes caros, o ar frio da noite o atingiu como um tapa. As luzes de Natal decoravam as ruas e a neve estalava sob os sapatos impecavelmente engraxados. Ele parou por um momento, verificando mentalmente sua lista para ter certeza de que não havia esquecido nenhum presente. Enquanto caminhava até o carro, algo no chão chamou sua atenção. Uma pequena fotografia gasta. Henrique abaixou-se cautelosamente e pegou-o. Na imagem, um menino sorridente e de rosto familiar posou ao lado de uma mulher de aparência humilde, em frente a uma casa modesta. Era o mesmo garoto que ele havia expulsado da loja momentos antes. No verso da foto, escrito em tinta desbotada, havia um nome: Lucas. Abaixo dele, um número e um endereço estavam cuidadosamente anotados. Henrique estudou a fotografia durante alguns segundos, sentindo um ligeiro desconforto que não conseguia explicar. Algo na expressão do menino da foto, com os olhos cheios de radiante inocência, o perturbou. "Ele deve ter deixado cair na saída", murmurou para si mesmo, guardando a foto no bolso interno do casaco. Apesar de sua inclinação natural para ignorar os assuntos alheios, Henrique não conseguia tirar da cabeça a imagem de Lucas. Havia algo profundamente perturbador na ideia de uma criança tão pequena estar na rua, no meio da noite de Natal. Mas, fiel ao seu caráter, ele fez um esforço para racionalizar a sua preocupação.
Não é problema meu, disse para si mesmo em voz alta, como se verbalizando isso pudesse se convencer. Ao chegar em casa, uma luxuosa mansão decorada com ostensivos enfeites natalinos, Henrique sentou-se à sua mesa para revisar sua correspondência. Mas em vez de se concentrar, tirou a foto do bolso e colocou-a sobre a mesa. Ele olhou para ela por vários minutos, incapaz de desviar o olhar. Os detalhes da imagem pareciam ganhar vida diante dele. A camisa remendada do menino, o sorriso da mulher que, apesar de tudo, irradiava calor materno, e a casa ao fundo que mal ficava de pé. Henrique franziu a testa, irritado consigo mesmo por se deixar distrair por algo tão trivial. No entanto, a curiosidade começava a ganhar terreno. Por que alguém carregaria uma foto como essa com eles? Ele pensou em voz alta. O homem apagou a luz de seu escritório, decidido a não pensar mais no assunto. Mas naquela noite, enquanto ela tentava dormir, a imagem de Lucas continuou invadindo seus pensamentos. O olhar do menino na loja e o sorriso na fotografia se entrelaçaram em sua mente, formando uma sensação que Henrique não lembrava de ter experimentado há muito tempo. A culpa. Por fim, num gesto quase impulsivo, acendeu a luz e tirou novamente a foto. Ele olhou para o endereço escrito no verso. Por um momento, ele pensou em ignorá-la e jogar fora a fotografia, mas algo mais forte o deteve. Ele colocou a foto na mesa de cabeceira, prometendo a si mesmo que na manhã seguinte tomaria uma decisão sobre o que fazer. Na manhã seguinte, Henrique acordou mais cedo do que de costume. A fotografia de Lucas permaneceu na mesa de cabeceira como uma testemunha silenciosa de seus pensamentos inquietos. Ele se levantou, tirou a foto e sentou-se perto da janela, olhando a neve caindo suavemente. Ao estudar a imagem mais uma vez, sua mente o arrastou para um canto do passado que ele havia tentado enterrar durante anos. Quando criança, Henrique morava em um bairro humilde com sua família. Sua mãe costumava dizer que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas, lição que ele decidiu ignorar sempre que teve oportunidade. Seu irmão mais novo, Gabriel, sempre foi seu oposto. Otimista, gentil e sonhador. Gabriel era quem procurava aventuras nos lugares mais comuns, enquanto Henrique só pensava em como sair daquele lugar. O vínculo entre os dois irmãos foi forte na infância, mas com o passar dos anos foi enfraquecendo. Henrique se concentrou na carreira e no acúmulo de riquezas, deixando Gabriel para trás. A última vez que conversaram, Gabriel tentou convencê-lo a comparecer a uma reunião familiar. Henrique, como sempre, rejeitou o convite com uma desculpa fria e distante. Um arrepio percorreu sua espinha ao se lembrar daquele dia. Pouco depois, Gabriel desapareceu. Ninguém sabia exatamente o que havia acontecido com ele, apenas que havia deixado um imenso vazio na família. Henrique, incapaz de enfrentar a dor ou a culpa, refugiou-se no trabalho e na construção do seu império pessoal. Agora, segurando a fotografia de Lucas, ela não pôde deixar de notar uma inquietante semelhança com Gabriel. O sorriso do menino, sua postura, até a expressão em seus olhos, despertavam ecos do irmão. Henrique balançou a cabeça, tentando se livrar dos pensamentos que o atormentavam. Ele se levantou e foi até sua mesa, onde guardava uma pequena caixa com lembranças de sua infância. Era uma caixa que ele raramente abria, mas naquele momento sentiu uma necessidade inexplicável de fazê-lo. Lá dentro, ela encontrou fotos antigas, cartas e um relógio quebrado que pertencera a Gabriel. Tudo estava permeado por um passado que ele evitou enfrentar durante anos. "Como chegamos a isso, Gabriel?", murmurou, olhando melancólico para o relógio. As emoções o dominaram, mas ao mesmo tempo despertaram algo que estava adormecido há décadas: o desejo de se conectar com o que havia perdido. O endereço escrito na fotografia de Lucas parecia agora mais do que um simples detalhe. Era uma porta para respostas que eu nem sabia que procurava. Com um suspiro profundo, Henrique tomou uma decisão. Eu iria ao local indicado na foto. Embora não soubesse o que encontraria, estava claro que não poderia mais ignorar as sombras de seu passado. A direção da fotografia levou Henrique a um lugar da cidade que não visitava há décadas. Enquanto dirigia seu carro de luxo pelas ruas estreitas e degradadas, ele não conseguia evitar de se sentir deslocado. Os edifícios eram velhos e desgastados, com fachadas que pareciam contar histórias de tempos melhores.
Finalmente, ele parou na frente de uma pequena casa de tijolos quebrados, coroada por um telhado remendado e um jardim mal cuidado. Ele respirou fundo antes de sair do carro, segurando a fotografia na mão. Ele caminhou em direção à porta, sentindo um nó no estômago que não conseguia explicar. Ele bateu de leve e, depois de alguns segundos, uma mulher mais velha abriu a porta. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e seus olhos, cansados mas atentos, estudavam-no com desconfiança. "Posso ajudar?" Ele perguntou com um tom áspero. Henrique ergueu a fotografia, mostrando-lhe. "Meu nome é Henrique Martins. Encontrei esta foto ontem à noite. Pertence a um garoto chamado Lucas." O rosto da mulher mudou instantaneamente. Embora ele tentasse esconder, um lampejo de surpresa e cautela cruzou seus olhos. "O que você quer com Lucas?" Ele perguntou, fechando a porta como se quisesse proteger alguém. "Eu só quero devolver isso. Nada mais", respondeu Henrique, tentando parecer sincero. Após um momento de hesitação, a mulher abriu um pouco mais a porta e convidou-o a entrar. O quarto era pequeno e pouco decorado, mas limpo e arrumado. Num canto, uma humilde, mas cuidadosamente decorada árvore de Natal contrastava com a austeridade do local. Lucas apareceu logo depois, segurando um livro antigo nas mãos. Seus olhos se arregalaram ao ver Henrique, e ele recuou instintivamente. "É você", ele murmurou com uma mistura de surpresa e medo. Henrique se abaixou um pouco para ficar na altura dela e mostrou a foto. "Você deixou cair isso ontem à noite na loja. Achei que você iria querer isso de volta." O menino olhou para a foto sem acreditar e estendeu a mão para tirá-la. "Obrigado", ele disse calmamente, evitando o contato visual. Dona Célia, que obviamente era a avó de Lucas, observava-o com atenção. Finalmente ele quebrou o silêncio constrangedor. "Por que isso importa para um homem como você?" ele perguntou, seu tom ainda suspeito. Henrique hesitou antes de responder. Ele não tinha certeza de como expressar o que o trouxe aqui. "Não sei exatamente. Talvez tenha sido um impulso, mas acho que há algo que preciso entender." Dona Célia cruzou os braços, avaliando-o com atenção. "Se você está aqui para ter pena de nós ou para satisfazer sua consciência, não precisamos de você. Já passamos por bastante." Henrique ia responder, mas naquele momento algo no olhar de Lucas o deteve. Não era apenas medo ou desconfiança, mas algo mais profundo. Uma solidão que o atingiu como uma lembrança distante. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Dona Célia suspirou e, embora com postura cautelosa, apontou para uma cadeira. "Acho que você pode ficar um pouco. Mas se isso for algum tipo de jogo, aviso que não somos tão ingênuos quanto parecemos." Henrique assentiu e sentou-se, sentindo que a conversa que estava prestes a ter poderia mudar mais do que apenas a sua própria vida. Henrique observou Dona Célia, que permaneceu em silêncio por longos momentos, como se avaliasse se deveria confiar nele. Lucas, sentado em uma cadeirinha ao lado da árvore de Natal, brincava nervoso com as bordas da fotografia, enquanto olhava para a avó em busca de orientação. Por fim, Dona Célia quebrou o silêncio. "Você disse que seu nome é Henrique Martins, certo?" perguntou ele, com um misto de cautela e curiosidade. Henrique assentiu. "Sim." A mulher olhou para ele, seus olhos procurando algo em seu rosto. Finalmente ele suspirou, como se uma verdade pesada estivesse prestes a ser revelada. "Lucas é meu neto, e o sobrenome dele também é Martins." Henrique franziu a testa, confuso, mas não interrompeu. Dona Célia continuou. "Ele é filho de Gabriel, irmão dele." A revelação atingiu Henrique como um raio. Ele estava sem palavras, incapaz de processar o que acabara de ouvir. A mulher olhou para ele com uma expressão que misturava ressentimento e dor. "Gabriel nunca nos falou sobre você, pelo menos não com carinho", acrescentou com um tom afiado como uma navalha. Henrique desviou o olhar, sentindo um peso crescente no peito. Sua mente voltou aos dias em que ele se distanciava cada vez mais da família, convencido de que o sucesso material era a única coisa que importava. Ele não tinha pensado em como suas decisões afetavam os outros, especialmente Gabriel. O que aconteceu com ele?" Ele finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro.
Dona Célia sentou-se e, pela primeira vez, sua postura rígida pareceu relaxar. Gabriel morreu há 8 anos. Um acidente de carro. Foi repentino e devastador. Fiquei com o Lucas. Ele tinha apenas 1 ano quando perdemos o pai. Henrique fechou os olhos, tentando conter as emoções que ameaçavam transbordar. Ele não apenas perdeu o irmão, mas nunca teve a chance de se reconciliar com ele. Eu não sabia, não fazia ideia, ele murmurou, sentindo-se pequeno e culpado. Claro que não sabia, respondeu Dona Célia amargamente. Então ele fez uma pausa como se estivesse reconsiderando suas palavras. Ele suspirou profundamente antes de continuar. Gabriel sempre quis contatá-lo. Ele disse que, apesar de tudo, você era irmão dele. Mas você estava muito ocupado com sua vida de luxo para olhar para trás. Henrique sentiu que cada palavra o atingia como um martelo. Contudo, não houve ressentimento na sua resposta, apenas um doloroso reconhecimento da verdade. Você está certo, ele admitiu. Eu o abandonei. Abandonei minha família. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas em vez de condená-lo, Dona Célia pareceu suavizar-se. Olha, Sr. Martins, não guardo rancor do senhor, mas se você está aqui procurando resgatar o passado, não será fácil. Luke não precisa de caridade, preciso de algo real. Henrique olhou para o menino, que o observava com curiosidade, mas também com uma barreira invisível e difícil de transpor. Naquele momento, ele sabia que aquela não era uma visita passageira. Foi o começo de algo maior. Henrique saiu de casa com o coração pesado e uma sensação de vazio que não se lembrava de sentir há anos. No retorno para sua mansão, as palavras de Dona Célia ecoavam em sua mente. Lucas não precisa de caridade, precisa de algo real. Aquela frase, tão simples, mas carregada de significado, confrontou-o com uma verdade incômoda. Ele não poderia comprar o perdão, nem preencher com dinheiro o vazio que havia deixado na família. No dia seguinte, Henrique decidiu voltar para casa. Desta vez ele não trouxe presentes ou promessas vazias, apenas uma intenção genuína de tentar reparar alguns dos danos. Ao bater a porta, Dona Célia cumprimentou-o com expressão de surpresa, mas não menos cautelosa. Aqui de novo? Ele perguntou, cruzando os braços na frente do peito. Quero falar com o Lucas, respondeu Henrique, tentando parecer firme, embora sua voz traísse certa vulnerabilidade. Dona Célia olhou para ele por um momento antes de recuar e deixá-lo entrar. Lucas estava sentado no chão da sala, brincando com um velho caminhão de brinquedo que claramente já tinha visto dias melhores. Ao ver Henrique, ergueu os olhos, mas não disse nada. Olá, Lucas, disse Henrique, inclinando-se um pouco para ficar na altura dele. Posso sentar com você? O menino assentiu com um gesto tímido, e Henrique sentou-se no chão ao lado dele. Por um tempo, nenhum deles falou. Henrique observou Lucas empurrar o caminhão com movimentos lentos e cuidadosos. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Esse caminhão parece especial. Alguém deu para você? Lucas assentiu. Foi do meu pai. Minha avó diz que ele brincava com isso quando era pequeno. Henrique sentiu um nó na garganta. A ligação entre Lucas e Gabriel era palpável e cada pequeno detalhe parecia aproximá-lo das memórias do irmão. Seu pai e eu éramos irmãos. Quando éramos crianças, também brincávamos juntos. Mas acho que nunca te contei sobre isso. Lucas olhou para ele intrigado, mas ainda cauteloso. Henrique continuou, com a voz suave, mas sincera. Eu não fui um bom irmão para seu pai. Eu me afastei dele e de nossa família. E por isso, quero pedir seu perdão. Não posso mudar o que fiz, mas quero que saiba que estou aqui agora. O menino não respondeu imediatamente. Ela simplesmente olhou para ele com aqueles olhos grandes e profundos, que pareciam conter mais sabedoria do que se esperaria de alguém tão jovem. Antes que Lucas pudesse dizer alguma coisa, a porta se abriu e Clara entrou com uma sacola nas mãos. A jovem funcionária da loja passou na casa para entregar um presentinho que comprou para Lucas após o incidente. Ao ver Henrique ali, ficou surpreso. Sr. Martins, o que você está fazendo aqui? Henrique levantou-se rapidamente, um tanto envergonhado. Estou tentando fazer as pazes. Clara sorriu, visivelmente impressionada pela sinceridade em seu tom. Depois, virou-se para Lucas e entregou-lhe o presente. Um pequeno trem elétrico. Isso é para você, Lucas. Espero que você goste.
Lucas abriu o pacote com cuidado, seus olhos brilhando ao ver o trem. Olhou para Clara e depois para Henrique, e embora não tenha dito nada, algo na sua expressão pareceu suavizar-se. Naquela noite, na despedida de Henrique, Clara o deteve antes que ele entrasse no carro. Se você realmente quer ganhar a confiança de Lucas, não será com presentes caros ou gestos grandiosos. Ele precisa saber que pode contar com você, não só no Natal, mas sempre. Henrique assentiu, suas palavras ecoando fortemente. Ele entendeu que reconstruir os laços rompidos seria um longo caminho, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava pronto para tentar. Henrique passou o dia seguinte refletindo sobre as palavras de Clara. Ele sabia que não poderia consertar o passado da noite para o dia, mas também entendia que se quisesse mostrar a Lucas que podia contar com ele, teria que dar um passo significativo. Foi aí que teve uma ideia: organizar um jantar especial de Natal para Lucas e Dona Célia. No início, eu não tinha certeza de como começar. Embora tivesse dinheiro e recursos para contratar alguém para fazer tudo por ele, desta vez decidiu se envolver pessoalmente. Ele ligou para Clara pedindo ajuda, sabendo que seus conselhos honestos seriam inestimáveis. Um jantar de Natal? Clara perguntou surpresa quando Henrique explicou seu plano. Quero que seja especial, algo que mostre que eu realmente me importo, mas não quero que pareça superficial ou forçado. Clara olhou para ele por um momento, avaliando sua sinceridade, e depois sorriu. Tudo bem, eu te ajudo, mas você terá que sujar as mãos. Naquela mesma tarde, os dois começaram a planejar. Henrique fez questão de decorar a casa de Dona Célia, mas Clara lembrou-lhe que o importante não era o luxo, mas sim o detalhe. Juntos compraram decorações de Natal simples, mas aconchegantes. Guirlandas, luzes cintilantes e uma nova estrela para a árvore de Natal. Na cozinha da mansão de Henrique, os dois começaram a preparar o cardápio. Embora o homem estivesse acostumado a deixar tais tarefas nas mãos dos funcionários, desta vez arregaçou as mangas e se esforçou para aprender. Clara a ensinou a fazer peru recheado, tortas caseiras e biscoitos de Natal. Entre risos das suas tentativas desajeitadas e conselhos práticos de Clara, Henrique começou a descobrir o prazer de trabalhar para algo que não fosse o seu próprio benefício. Não acredito que você está fazendo isso sozinho, brincou Clara enquanto observava Henrique lutando com um saco de confeitar para decorar os biscoitos. Nem eu consigo acreditar, respondeu ele rindo, embora com uma centelha de orgulho na voz. Ao anoitecer, os dois colocaram tudo no carro de Henrique e foram para a casa de Dona Célia. A mulher inicialmente relutou em aceitar tanta atenção, mas Clara convenceu-a a fazê-lo, explicando que tudo tinha sido ideia de Henrique. Lucas assistiu aos preparativos com um misto de espanto e cautela. Embora ele não falasse muito, dava para ver que algo dentro dele estava começando a mudar. Quando Henrique colocou a nova estrela na árvore, o menino se aproximou e olhou para ela em silêncio antes de sorrir timidamente. A casa, que antes parecia sombria e desgastada, agora brilhava com o calor das luzes de Natal e o aroma da comida recém-preparada. Henrique observou o resultado com uma satisfação que há muito não se lembrava de sentir. Este não foi um sinal de sua riqueza, mas de seu esforço e dedicação. Naquela noite, enquanto finalizavam os últimos detalhes, Clara se aproximou dele e sussurrou: "Hoje você fez algo ótimo, mas lembre-se, isso é apenas o começo." Henrique assentiu, sabendo que estava certo. Ao observar Lucas ajudando a avó a colocar os pratos na mesa, ela sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, estava no lugar certo. A mesa foi posta com cuidado, decorada com uma toalha simples, mas enfeitada com pequenos detalhes que falavam de carinho. Velas, galhos de pinheiro e figuras de papel que Lucas havia feito com a avó. O aroma do peru recheado enchia a casinha, misturando-se ao brilho quente das luzes de Natal. Lucas, sentado ao lado da avó, assistiu em silêncio enquanto Henrique, visivelmente nervoso, terminava de servir os últimos pratos. Quando todos estavam sentados, houve um momento de silêncio constrangedor. Henrique pigarreou, sabendo que havia algo importante a dizer antes que pudessem jantar. Olhou para Lucas e depois para Dona Célia, procurando as palavras certas.
Quero agradecer por me permitir estar aqui esta noite, ele começou, com a voz um pouco trêmula. Não consigo deixar de pensar em tudo que perdi por causa das minhas decisões do passado. Este Natal me fez perceber quanto tempo perdi, ficando longe das pessoas que realmente importavam. Lucas o observava atentamente, seu rostinho refletindo uma mistura de curiosidade e cautela. Henrique continuou. Eu sei que não posso mudar o que fiz. Eu sei que não estava lá quando eles precisaram de mim. Mas quero te prometer uma coisa. A partir de hoje, farei tudo o que puder para fazer parte da vida de vocês. Houve um momento de silêncio após suas palavras, quebrado apenas pela suave oscilação das luzes da árvore de Natal. Dona Célia observava Henrique com uma expressão difícil de ler, mas foi Lucas quem falou primeiro. Por que agora? O menino perguntou, sua voz suave, mas cheia de honestidade. Por que você não veio mais cedo? Henrique inclinou-se para ele, querendo que o menino entendesse a sinceridade por trás de suas palavras. Porque fui egoísta, Lucas. Achei que o sucesso e o dinheiro eram mais importantes do que minha família. Eu cometi um erro. Não tenho desculpa, apenas uma promessa. Não cometerei esse erro novamente. Lucas olhou para baixo, brincando com as pontas do guardanapo. Por um momento, Henrique temeu que o menino o rejeitasse completamente. Mas então Dona Célia interveio, colocando a mão gentilmente no ombro do neto. Às vezes as pessoas precisam de tempo para entender o que realmente importa, disse ele, olhando para Henrique com uma expressão mais suave do que antes. Pode ser difícil confiar novamente, mas todos merecem uma segunda chance. Lucas olhou para a avó e depois para Henrique. Embora ele ainda parecesse inseguro, ele assentiu levemente. Ok, mas você tem que cumprir sua promessa. Henrique sentiu um nó na garganta, mas também uma onda de alívio. Eu farei isso. Eu prometo. A tensão na sala pareceu se dissipar e a conversa tornou-se mais descontraída enquanto eles jantavam. Henrique falou de lembranças de Gabriel, histórias que faziam Lucas rir e enchiam o ar de calorosa nostalgia. Clara, que insistira em ficar para ajudar, observava tudo de um canto com um sorriso satisfeito. Naquela noite, na despedida, Henrique passou na árvore de Natal com Lucas. Ele tirou um pequeno pacote do bolso e entregou ao menino. Esta era do seu pai, disse ele com um sorriso triste. Lucas abriu o pacote com cuidado e encontrou um relógio antigo, o mesmo que Henrique guardava há anos. O menino segurou-o nas mãos, olhando para o objeto com reverência. Obrigado, disse ele em voz baixa. Henrique sentiu como se, pela primeira vez, tivesse dado um verdadeiro passo para se reconectar com sua família. A manhã de Natal chegou com o céu limpo e o frio característico de dezembro. Os raios do sol refletiam na neve que cobria as ruas, fazendo tudo parecer brilhar. Na casinha de Dona Célia, o ambiente era acolhedor e cheio de uma energia diferente. Algo que Henrique não sentia há anos. Lucas acordou cedo, como qualquer criança animada no Natal. Ao entrar na sala, encontrou a avó decorando a mesa com xícaras de chocolate quente e biscoitos que ela havia feito na noite anterior. Henrique já estava lá, sentado ao lado da árvore, observando a cena com um sorriso. Feliz Natal, Lucas, Henrique disse, levantando-se ao vê-lo entrar. O menino retribuiu um tímido Feliz Natal e sentou-se ao lado dele, ainda segurando o relógio que lhe dera na noite anterior. Henrique olhou-o com ternura, notando como Lucas o carregava com cuidado, como se fosse um tesouro inestimável. Esse relógio era do seu pai, disse Henrique, quebrando o silêncio. Guardei porque era uma das poucas coisas que me lembrava quem ele era e quem éramos juntos. Lucas olhou para ele com curiosidade, como se esperasse ouvir mais. Henrique continuou. Gabriel era um homem incrível. Ele sempre via o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não mereciam. Acho que por isso ele insistiu tanto em tentar entrar em contato comigo. Ele queria que eu voltasse a fazer parte da família. O menino assentiu, processando as palavras do tio. Então, com um pequeno sorriso, ele perguntou: Como era quando você era criança? Henrique riu baixinho. Ele era um sonhador. Ele sempre teve ideias malucas. Certa vez ele construiu um foguete com caixas de papelão e me convenceu de que iríamos à lua. Claro que nunca deu certo, mas nos divertimos tanto que nunca esqueci aquele dia. A risada de Lucas encheu a sala,
E por um momento, Henrique sentiu como se tivesse feito uma conexão verdadeira. Mais tarde, Clara chegou em casa trazendo um bolo de Natal e alguns presentes modestos que trouxera para a família. A jovem parecia se encaixar perfeitamente no ambiente, ajudando Dona Célia na cozinha e brincando com Lucas. Henrique a observou com gratidão, sabendo que sem ela provavelmente nunca teria chegado aquele momento. Após o café da manhã, Henrique foi até Lucas e lhe deu um último presente. Era uma caixa grande, embrulhada com papel azul e um laço dourado. Lucas abriu-o com cuidado, revelando um novo trem elétrico, completo com trilhos que podiam ser montados em diferentes configurações. "Eu sei o quanto você gosta de trens", disse Henrique, sorrindo. "Mas isto não é apenas um presente. Eu quero que nós coloquemos isso juntos." Lucas assentiu animado, e os dois começaram a trabalhar na montagem. À medida que as peças se encaixavam e o trem ganhava vida, a casa se encheu de risadas e do som das rodas de metal girando nos trilhos. Dona Célia, observando da cozinha, sorriu consigo mesma. Embora soubesse que ainda havia um longo caminho a percorrer para que Henrique conquistasse plenamente a confiança de Lucas, percebeu que estava no caminho certo. Naquela tarde, quando Henrique se despediu, o fez com um abraço sincero de Lucas e um caloroso agradecimento de Dona Célia. Ao se afastar, ele sentiu algo que não experimentava há anos: paz. Ele havia recuperado algo de valor inestimável, algo que o dinheiro nunca poderia comprar. A manhã seguinte ao Natal chegou com especial clareza. Henrique estava em seu escritório, olhando a fotografia de Lucas e Gabriel, que agora havia colocado sobre sua mesa. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha um propósito além do sucesso material. Inspirado pela renovada ligação com a família, Henrique começou a trabalhar em algo que estava em sua mente desde o dia anterior. Ele pegou o telefone e fez diversas ligações, convocando sua equipe para uma reunião urgente. Não era sempre que ele trabalhava durante as férias, mas desta vez não foi como sempre. Horas depois, Henrique voltou para a casa de Dona Célia, com Lucas esperando-o impacientemente na janela. Ao entrar, Henrique foi recebido com abraços calorosos. Desta vez, ele trouxe consigo notícias que mudariam não só a vida deles, mas também a vida de muitas outras pessoas. "Tenho uma coisa importante para contar a vocês", anunciou Henrique, reunindo todos na salinha. "Resolvi criar uma fundação em homenagem ao meu irmão Gabriel e a você, Lucas." Dona Célia olhou para ele com surpresa, enquanto Lucas se aproximava curioso. Henrique continuou, com a voz carregada de emoção. "Será uma fundação dedicada a ajudar crianças que, como você, merecem oportunidades e um futuro melhor. Quero que ele receba o nome de Gabriel, porque seu espírito generoso sempre procurou dar aos outros." Lucas sorriu amplamente, mas ainda parecia incrédulo. "Sério, tio Henrique?" perguntou ele com os olhos brilhando de excitação. Henrique assentiu e colocou a mão no ombro dela. "Sim, mas quero que isso seja algo que façamos juntos. Quero que você me ajude a entender como podemos ajudar melhor outras crianças. Esta base não será só minha, será nossa." Dona Célia, visivelmente emocionada, levantou-se e pegou nas mãos de Henrique. "Gabriel ficaria orgulhoso de você, Henrique. Isso é o que ele sempre quis: reunir a família e fazer algo significativo." Naquela tarde, Henrique, Lucas, Dona Célia e Clara celebraram juntos não só o Natal, mas também o início de um novo capítulo. Havia algo diferente no ar, um sentimento de esperança que preenchia cada canto da pequena casa. Nos dias que se seguiram, Henrique dedicou todos os momentos livres ao planeamento da fundação. Lucas, entusiasmado por fazer parte de algo tão grande, acompanhava o tio nas reuniões, aprendendo e oferecendo ideias com a curiosidade e criatividade de uma criança. Clara também se juntou ao projeto, contribuindo com a sua experiência e entusiasmo. Com o tempo, a fundação tornou-se um símbolo da transformação de Henrique. De um homem frio e focado apenas no sucesso, ele se tornou alguém que valorizava a conexão humana acima de tudo. Embora ainda estivesse trabalhando para conquistar a total confiança de Lucas, ele sabia que cada pequeno gesto contava. No Natal seguinte, a fundação inaugurou seu primeiro centro comunitário e Henrique levou Lucas ao evento inaugural.
Ao lado da placa memorial que trazia o nome de Gabriel, Henrique sentiu uma profunda paz interior. Ele havia encontrado algo que o dinheiro nunca poderia comprar: propósito, amor e família. Lucas, mas segurando a mão do tio, olhou para ele com um sorriso. Tio Henrique, papai ficaria feliz. Henrique assentiu com os olhos brilhando. Eu sei, Lucas, e eu também estou. Naquele momento, sob um céu estrelado, Henrique percebeu que havia encontrado o verdadeiro sentido do Natal: dar sem esperar nada em troca e amar sem condições. A história de Henrique nos ensina que nunca é tarde para reconhecer nossos erros e dar o passo em direção ao perdão e à reconexão. O que você teria feito no lugar dele? Você teria ignorado aquela fotografia no chão ou teria tido coragem de enfrentar seu passado? Às vezes, a verdadeira riqueza não está naquilo que possuímos, mas nos laços que construímos com aqueles que nos rodeiam. Clique no vídeo que aparece na tela para continuar essa inspiradora jornada de autoconhecimento e refletir sobre o que realmente importa na vida. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa que vão te motivar a ver o mundo com outros olhos. Vejo você no próximo vídeo.